A aula de hoje é a aula sobre a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Estão conseguindo ver o meu slide aí? Tá carregando. Tá carregando? Peraí. Uhum. Ah, entrou. Entrou? Agora eu vou colocar no modo apresentação aqui. Na hora que ele quiser, ele entra no modo apresentação. Aí, tá entrando. Se eu te mandei o link? Selo. Irmãos, estão vendo aí a tela? Sim, tá aparecendo. Tá, já vou começar já. Só um minutinho, deixa eu encaminhar aqui o link aqui para... Meu pai e minha mãe estão na sala hoje, visitante. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu tinha mandado sim. Pai, sabe como é que é, né? Pai e mãe, eles têm que participar. Não basta ser pai, tem que participar. Irmãos, vamos lá então. Sem mais delongas. Sem mais delongas, hoje é a aula 11, tá? Chegamos nas três últimas aulas. Chegamos nas três últimas aulas. Eu vou mutar os microfones aqui, deixá-los mudos. Mas, se alguém precisar falar comigo, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Tá, vamos lá. A aula número 11 do nosso livro. Eu sempre mostro o livro, já falei para vocês, porque a aula vai para o YouTube, né? E eu não tenho pretensão nenhuma de alguém imaginar que eu estou roubando conteúdo de outra pessoa, tá bom? Então, a aula é do reverendo Adão Carlos do Nascimento, né? O livro, né? É do reverendo Adão Carlos, reverendo da igreja, pastor da igreja presbiteriana. Ele foi muito, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi muitos anos diretor do Seminário do Sul, que é o Seminário de Campinas, tá bom? Vamos lá. Então, a aula hoje é a Ceia do Senhor, a Santa Ceia. Nós teremos mais uma aula a respeito disso, né? São duas, pelo menos esse é o plano, né? Duas aulas a respeito disso. Depois nós teremos uma aula de dízimo e ofertas. Dízimo, né? Propriamente dito ali. E, por fim, a última aula sobre escatologia, tá? As últimas coisas. E aí nós terminamos o nosso curso. Praticamente nós temos, contando com hoje, 6 domingos, tá? Então, um mês aí, praticamente, um mês e meio para nós terminarmos a nossa lição, nosso livro, tá? E aí, nós teremos uma avaliaçãozinha do curso no domingo seguinte, se Deus nos permitir, e depois aí o cronograma do conselho, talvez já serão arguidos, né, no comecinho de novembro. O Tarcísio já comentou comigo, mas eu esqueci agora quando que vai ser essa arguição, essa entrevista com o conselho, tá bom? Mas aí nosso curso está acabando esse ano. Um ano meio tumultuado, né? Oi, pode falar, Tarcísio. É o seguinte, ainda não decidi com o pastor, mas provavelmente será em novembro, em algum domingo de novembro. Agora, quanto às questões que a gente disponibilizou lá na igreja, hoje eu estarei no culto presencial. Eu já estou de volta lá de Minas Gerais, como eu te disse, aí durante a semana. Isso. Minha esposa está com problema na retina. A gente veio para São Paulo para ir de novo no médico. Vamos amanhã fazer um exame que ele pediu, na quinta-feira. Então, a gente já está por aqui. Sendo que hoje à noite eu estarei lá e aqueles que já responderam as questões,
é importante que vá e me entregue, porque é importante também que eu e você, Diogo, a gente veja, porque já temos experiência que mesmo as aulas sendo didaticamente muito bem feitas por você e os alunos participarem, às vezes há entendimentos diversos. E é a oportunidade que nós temos de ver as perguntas, muito embora todos tenham o livro aí do Adão Carlos, mas pode gerar confusões, e a gente quer dirimir estas confusões, esses desentendimentos, através da, da nossa participação, vendo o que vocês responderam. Além do que, lá no questionário tem a questão 11, se por acaso surgiu ou ainda tenham dúvidas, para que façam e a gente possa ajudá-los, tá bom? E outra coisa, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, talvez umas 10h30, eu me ausente da aula, só vou anotar aqui os presentes na aula, né? E já de antemão agradeço aí a visita dos membros da igreja que dominicalmente têm nos honrado com a sua presença. Deus abençoe a sua aula e assim vamos seguindo. Obrigado, Tarcísio. Deus abençoe. Irmãos, então, conforme aí nós colocamos ontem no grupo, né, e o Tarcísio comentou agora, quem já respondeu, por favor, entregue para que haja tempo de corrigir isso e ajudar vocês aí nessa dificuldade, em alguma dificuldade, né, que porventura possa aparecer ali nos questionários, tá bom? Deus abençoe vocês. Tarcísio, Deus abençoe. Irmãos, orem pela Sueli, a esposa do Tarcísio, ela está com problema na retina, né, o Tarcísio? E orem por ela para que Deus dê graça, né, dê força e se for da vontade dele, que cure. E se ele não quiser curar, mas que auxilie os médicos aí no tratamento, que eles escolham o tratamento adequado para que a Sueli possa ficar boa o quanto antes, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, continuando aqui. A nossa leitura hoje está em 1 Coríntios 11, de 23 a 29. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Primeira Coríntios é texto da Ceia do Senhor, né? 11, 23 a 29. Irmãos, enquanto vocês procuram, eu acho que já todos já encontraram, mas eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou pedir para o Tarcísio, presbítero Tarcísio, nos conduzir em oração. Você nos ajuda aí, Tarcísio, com a oração? Sim. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, somos te agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela noite de sono reparador que o Senhor nos concedeu também, e agora pela oportunidade de estar aqui presente nesta aula, a fim de aprendermos mais detalhes sobre a Santa Ceia do Senhor. O Senhor oriente o Diogo na transmissão dessa aula e a todos quantos estão presentes, para que não paire nenhuma dúvida e cada vez mais nos conscientizemos da nossa responsabilidade e aprender aquilo que o Senhor destinou para que aprendêssemos. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus, nosso Rei e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, Tarcísio. Senhor, vem aqui um pouquinho. Clica no microfone. Espera só um minutinho, irmãos. Deixa eu o ajuste técnico aqui. Você tem que autorizar aqui, ó. Ligar pela internet. Permitir. Agora você vai vir. Pronto. O ajuste técnico foi feito, realizado. Vou ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29. Me acompanhe. Eu vou ler em voz alta, vocês acompanhem na Bíblia, tá bom? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, essa é a leitura que subsidia a nossa aula de hoje, a aula sobre a Santa Ceia, tá? Vamos lá, irmãos. Antes de entrarmos propriamente na aula, eu quero fazer a leitura da confissão de fé. O que a confissão de fé nossa fala? A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que nós adotamos, fala a respeito da ceia do Senhor. No capítulo 29, é o capítulo da ceia, tá? Eu vou ler os 3 primeiros pontos aqui do capítulo 29. Na próxima aula, como a gente continua com o tema Ceia do Senhor, e o que vai ser dito nos pontos 4, 5 e em diante, até, se eu não me engano, são 6 pontos, 6 ou 7 pontos, eles diz, o que está escrito ali, o que trata ali nos pontos seguintes, estão mais relacionados àquilo que nós vamos tratar de assunto na próxima aula, tá? Na aula de domingo que vem, se tudo correr bem. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 29 aqui da Confissão de Fé, que trata da ceia do Senhor. Opa! Peraí, deixa eu só fechar aqui o volume aqui. Alguém está com o microfone aberto. Pronto. Vamos lá. Na noite que foi traído, quem aí é Jesus, né? Na noite que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue. Lembra que sacramento tem a ver com coisa sagrada, né? Com juramento, essas coisas, tá bom? Chamado ceia do Senhor. A gente não usa muito esse termo sacramento, mas ele é mais utilizado pela Igreja Católica, mas é um termo cristão, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entrega muitos termos que são utilizados pela Igreja Cristã, porque a Igreja Católica usa, a gente acha que não deve usar, e não é bem assim. Os católicos são cristãos, eles têm problemas lá doutrinários, problemas sérios, mas eles são cristãos, tá? Então eles usam muitos termos que são consagrados na história do cristianismo. Então, o sacramento não tem problema nenhum utilizar esse termo, não é pecado não, tá bom? Ninguém está cometendo pecado em utilizar esse nome. Outras igrejas, ao invés de usar o sacramento, por causa da... Deixa só um minutinho, irmãos, rapidinho. Pronto. Pelo fato da Igreja Católica utilizar o nome sacramento, eles não querem usá-lo. Utiliza, então, o termo ordenança de Cristo, tal, mas não tem problema nenhum utilizar o termo sacramento, tá? É um compromisso. É o termo até mais adequado. Mas vamos lá. Então, na noite que Jesus foi traído, ele instituiu o sacramento da ceia, tá? Do corpo e do sangue, chamado Ceia do Senhor, tá? Só um parênteses, tem gente que não gosta desse termo Ceia do Senhor, ele prefere o termo Santa Ceia. Da mesma forma, tem gente que não gosta do termo Ceia do Senhor, Santa Ceia, e prefere usar o termo do Senhor. Os dois termos estão certos, tá? A ceia é santa porque ali Jesus está espiritualmente presente. Então, ela representa o corpo e sangue de Cristo. Então, ela é santa porque ela é separada para essa finalidade. Tá bom? E ela é ceia do Senhor. Então, a própria confissão de fé utiliza o termo ceia do Senhor. Tá? Não há problema. Qualquer um dos dois termos, eles são cambiáveis e eles servem para nós, tá bom? Intercambiáveis.
para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente, para todo, né, por todo sempre, para sempre, o sacrifício que em sua morte ele, Jesus, né, fez de si mesmo. Outra questão aí, selar os verdadeiros crentes, os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros como membros do corpo místico. Eu já comentei com vocês a respeito do termo místico. Não pense em místico no sentido de magia, de, enfim, filme de Hollywood, né, Doutor Estranho, essas, né, Marvel, essas coisas. O místico aí vem de misterioso, porque é aquilo que eu comentei no culto vespertino de domingo passado. Nós estamos tão unidos com Cristo de forma tão misteriosa, né, um negócio que não tem explicação e nem similaridade e nenhum, não temos algo com o que comparar, de tal modo que a justiça de Cristo é a nossa justiça, a santidade de Cristo é a nossa santidade, tá? Nós estamos unidos com Ele. Ao morrer por nós, nós somos redimidos, quando Ele morreu, nós morremos, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos, então, isso que é união mística. E um dos selos, né, um dos sinais físicos disso, ou visuais disso, é a ceia do Senhor, tá bom? Tem uns textos aqui que dão aqui suporte para esse primeiro ponto da confissão de fé. Vamos para o segundo. O segundo ponto diz o seguinte: neste sacramento, que é a ceia, né, não se oferece Cristo a seu Pai. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, irmãos. Ana Carolina, não estou conseguindo entrar no link. Deixa eu só um minutinho. Ana, clica de novo lá. Talvez você tenha tentado entrar e não conseguiu, mas clica de novo e vamos ver aqui se dá certo dessa vez. Por favor. Então, nesse sacramento não se oferece Cristo a seu Pai. Por que está dizendo isso aqui, irmãos? Todas as confissões de fé, elas têm algumas preocupações. Aquele pessoa que escreve a confissão de fé, ele tem alguma preocupação naquele momento, tá? Que ele está escrevendo. E qual é a preocupação? Uma das, não é a única, mas uma das preocupações com relação à ceia do Senhor, quando o pessoal lá, os irmãos lá que fizeram a confissão de fé, lá no século XVII, eles tinham a preocupação de distinguir uma compreensão equivocada que a Igreja Católica tinha a respeito da Eucaristia, tá? Que é a ceia, tá bom? Então ele vai dizer assim, o seguinte, ó, no momento da Eucaristia, no momento da ceia, não é oferecido, que isso não é oferecido de novo ao Senhor. Por quê? Porque quando o padre ele faz a celebração da Eucaristia, na missa, ele levanta o pão e ele oferece novamente Jesus a Deus. É como se Jesus fosse... A crença católica, ela entende que Jesus é oferecido toda vez que a missa é celebrada, Jesus é oferecido de novo, tá? Então, os irmãos lá de Westminster, eles tiveram a preocupação de distinguir, porque naquela época esse era o problema, um dos, né, problemas que eles enfrentavam, de distinguir a compreensão isso. A Carolina está assistindo pelo celular do Edenil. Tá bom, Ana. Então, o Tarcísio, ele viu aqui o comentário e ele vai colocar a presença para você, tá bom? Eu vi que ele colocou ali ok ali, então pode ficar tranquilo que a sua presença será computada. Obrigado por nos informar. Então, neste sacramento, então, Jesus não é oferecido de novo, porque Jesus foi oferecido uma única vez, tá? Ele não é oferecido de novo.
crer nisso seria desdenhar do sacrifício de Jesus, achar que aquele sacrifício que ele fez não foi suficiente e você precisa renovar esse sacrifício constantemente, né, periodicamente, sempre, tá? E nós não cremos isso. Nós cremos que o sacrifício de Cristo, aquele que ele morreu lá, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, que foi o único, não tem outro, tá? Ele é suficiente para pagar a nossa dívida para com Deus, tá bom? Então é isso que os irmãos aqui de Westminster estão falando. De modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele, Jesus, né, fez de si mesmo na cruz, uma só vez. Olha a ênfase aí dos irmãos lá de Westminster, uma só vez. E por meio dele, do sacrifício que foi feito uma só vez, tá? Uma oblação de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo. Irmãos, é um sacrilégio. Você acreditar que você precisa sacrificar Jesus de novo, toda vez que você oferece, que você celebra a ceia, é uma ofensa a Cristo, uma ofensa àquele sacrifício que ele fez, tá? Ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos, tá bom? Então, textos para nos ajudar com isso estão aqui, tá? Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês poderão ler em casa mais tarde. Eu não vou ler todas as passagens, porque senão a gente não consegue dar conta do tempo aqui, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui o terceiro ponto. Nessa ordenança, olha só como que o pessoal de Westminster utiliza os dois termos aí que eu comentei com vocês. O termo ordenança e o termo... Eita, agora fugiu da minha cabeça. Pera, deixa eu voltar lá. O termo sacramento. Desculpa. O termo sacramento, tá? Então, eles utilizam os dois termos. Você vê como são intercambiáveis. Você pode utilizar tanto o termo ordenança quanto o termo sacramento, tá? O termo mais consagrado na história é o termo sacramento. A gente passou a repudiá-lo porque a Igreja Católica utiliza, mas não tem problema nenhum nós utilizarmos o termo sacramento, tá bom? Mas tanto faz. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para o uso sagrado. Tá vendo? Porque o termo Santa Ceia, né? Aquele pão, aquele vinho que são utilizados no momento da ceia do Senhor, eles são separados para o uso sagrado. Ele não é um uso ordinário do pão e do vinho, tá? O uso normal, né? Ordinário no sentido normal. Ordinário não é uma ofensa, não, tá? É ofensa porque quando eu falo que o cara é ordinário, eu estou dizendo apenas que ele é simples, ele é comum, tá bom? Então, o uso ordinário, o uso comum, o pão é separado do seu uso comum e utilizado em forma de culto, né, no uso sagrado da coisa. Tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também e dar ambos os elementos aos comungantes, né, aqueles que participam da comunhão. E tão somente aos que se acharem presentes na congregação, tá? Então, essa era a compreensão da confissão de fé, tá bom? E esses 3 pontos, eles estão no capítulo 29, então, como eu disse, eu estou repetindo só porque entrou pessoas agora na sala, tá? Você pode acompanhar também os textos bíblicos que ajudam nessa compreensão, tá bom? Da confissão de fé. É muito, como eu disse para vocês, é muito importante, irmãos, por que eu sempre pego a confissão de fé para nós estudarmos? Porque é nela que se baseia aquilo que cremos. Ela é uma teologia sistemática. Ela sistematiza, ela coloca de forma sistemática, organizada, né? Ela organiza aquilo que cremos, tá bom?
Se você não crê nessas coisas aqui, então você vai ter bastante problema na comunhão conosco, porque é nisso que nós cremos, tá certo? Então, é muito importante que você olhe lá, leia, como eu já disse para vocês, a confissão de fé e veja se você está de acordo, tá? Você pode gostar muito das nossas músicas, você pode gostar muito do pessoal da nossa igreja, tem um pessoal legal, né? Talvez você conheça e venha, mas se venha por causa que acha que é legal. Você vê umas pregações bonitas na internet, do reverendo Augusto, que realmente entende bastante, entende muito da palavra de Deus, o Hernandes, né? E achar isso muito legal e vir para a nossa igreja. Mas, veja, o Hernandes e o Augusto, eles não estarão todos os cultos na nossa igreja. É provável que você fique anos sem vê-los na nossa igreja. Talvez você nunca veja. Tá? Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte: você concorda com aquilo que nós cremos? Tá? Se você concorda, então nós podemos congregar junto, você é bem-vindo na nossa igreja, você será membro da nossa igreja. Agora, se você não concorda, você vai sofrer na nossa igreja. Porque toda vez que você ver alguma coisa lá que você não concorda, você vai ficar indignado. Então, observe já agora o que nós cremos, para que não haja reclamações futuras, tá? E essas e problemas com a confissão de fé podem resultar em disciplinas no futuro. Então, se resguarde com relação a isso, veja se você realmente crê nas coisas que nós cremos, tá? Para que no futuro você não tenha problemas, tá bom? Mas vamos lá, vai ser um prazer ter você conosco. Mas veja se é isso mesmo que você crê. Tá bom? Para que você não sofra no futuro. Vamos lá, seguindo aqui. A ceia do Senhor. Vamos falar então da ceia do Senhor, né? Ou da Santa Ceia como sacramento, tá? Vamos ver como foi que surgiu a ceia, da onde veio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Bom, como vimos em outras aulas, quando a gente tratou do batismo, tá? Nós já falamos disso, tá bom? Nós já falamos do que eu vou falar agora aqui. A ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, substituiu o sacramento da Páscoa. Tá? Então, vamos lá. Então, para a gente entender o que é a Santa Ceia, primeiro nós precisamos voltar no que é Páscoa. Por quê? Porque a ceia substituiu a Páscoa. No Antigo Testamento, haviam 2 sacramentos também, tá? O sacramento da Páscoa e o sacramento da circuncisão. Esses 2 sacramentos, na Nova Aliança, no Novo Testamento, eles foram substituídos, tá? A Páscoa pela ceia, tá bom? E a circuncisão pelo batismo, tá? Então, nós já vimos a questão do batismo com a circuncisão. Agora vamos observar e olhar aqui a questão da ceia, tá? Substituindo a Páscoa. Então, o que era a Páscoa para a gente poder ir para a ceia, tá bom? O termo Páscoa, tá? Eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês. Páscoa, ele vem da palavra hebraica Pessah, tá? Isso aqui é a palavra hebraica, tá bom? Aqui tá só as consoantes dela, tá sem a maçora, tá? Mas ela é desse jeito aqui que você vê a palavra lá no texto hebraico, tá bom? Pessah, aqui é um P, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, aqui é um P, aqui é um S e aqui é um H, tá bom? Pessah. A palavra Pessah, ela significa literalmente passar por cima, poupar, que foi exatamente o que aconteceu, tá bom? Nós já vamos falar sobre isso daí, então vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, esse termo Pessah, tá? Ele é o termo, ele é a palavra hebraica para Páscoa. Lembrando que o Antigo Testamento, ele foi escrito pelo menos boa parte dele, né, foi escrito em hebraico, tá bom? Então, é por isso que nós estamos utilizando aqui, eu estou utilizando o termo aqui em hebraico, tá bom? Não estou colocando grego, porque é do Antigo Testamento esse termo, tá bom? A Páscoa surgiu no Antigo Testamento. Aconteceu pela primeira vez, a Páscoa aconteceu pela primeira vez no dia em que a 10ª praga foi enviada sobre o Egito. Lembram-se daquela historinha das 10 pragas no Egito, né?
Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel, ainda não era uma nação, era um povo. Moisés foi lá para libertar, Faraó não deixou o povo sair, porque a Bíblia diz, e Deus mesmo disse, que ele, Deus, né, ele, Deus, tá? Endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo, e aí o Faraó não libertou, e Deus derramou 10 pragas, ele castigou o Egito, tá? Deus derramou seu juízo sobre o Egito. E a 10ª praga, a última praga, foi a morte dos primogênitos. Naquela madrugada, porque a Páscoa foi celebrada à meia-noite, tá? Naquela madrugada, os filhos de Israel, o povo de Israel, foi expulso do Egito. Eles foram libertos, mas não foi bem uma libertação. Se você ler lá o Êxodo depois, recomendo que leia, você vai ver que o povo do Egito apertou, o termo lá na Bíblia, pelo menos na revista e corrigida, está dizendo apertou, ele empurrou o povo de Israel, pelo amor de Deus, vai embora antes que todo mundo morra aqui. Tá? Então, nesse dia, no dia da 10ª praga, eles celebraram a Páscoa do Senhor. Tá? No dia da morte dos primogênitos, os israelitas, cada família, mataram, os israelitas mataram um cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas de suas casas e, de noite, comeram juntos, na verdade era meia-noite, né, era de madrugada, comeram juntos aquele cordeiro assado. Então, o que Deus mandou fazer? Pegue um cordeiro novo, que não tenha mácula, que não tenha nenhum machucado, que não esteja doente, tudo mais. Mate esse cordeiro, pegue o sangue dele, passe nos umbrais, nas vergas das portas, e vocês vão comer esse cordeiro à meia-noite. Vocês têm que comer ele todo. Se não der para comer, queima, porque Deus sabia o que ia acontecer, eles não. Tá? Eles não teriam tempo de levar essa comida embora, não teria tempo de comer no outro dia, porque aqueles dias seriam expulsos do Egito, seriam libertos do Egito. Tá? Expulso, mas a expulsão ali não foi uma expulsão ruim, foi uma expulsão boa, é o que eles queriam. Tá bom? Eles foram obrigados a sair das suas casas às pressas. Eles teriam que celebrar a Páscoa como? Eles tinham que preparar todas as coisas deles, colocar, né, arrumar as trouxas, colocar a aljava, colocar a mochila deles, né? Mochila, não tinha mochila, tá? A aljava deles nas costas, estarem preparados, porque eles iam sair do Egito naquela noite, tá? E eles teriam sempre que celebrar a ceia, ou melhor, a Páscoa da mesma forma, tá bom? Para sempre. Depois nós vamos... Para sempre não, né? Por muito tempo. Aí nós vamos ver por que foi assim, tá? As famílias que fossem pequenas, tá? Digamos que tem minha esposa, é o caso, né? Eu, a Priscila e o Pedro André. Como a família é pequena, não vai dar tempo de comer tudo, então nós poderíamos unir com uma outra família também, de forma que aquele cordeiro fosse o máximo que você pudesse comer dele naquela noite. Então, famílias pequenas uniram para comer juntos a Páscoa, tá? Porque aquela noite seria a noite que eles teriam que sair do Egito. E aí, quando foi celebrado isso no futuro, era da mesma forma que acontecia, tá bom? Vamos seguir daqui. Eu vou dando mais explicações da Páscoa adiante. Vamos lá. A ceia do Senhor e o sacramento. Aquele sacramento, a Páscoa, né, tinha 2 significados originais. O acontecimento histórico, tá? Que foi a saída deles do Egito, o comer ali a Páscoa, e a sua posterior comemoração repetida. Então, você tinha 2 coisas. Primeiro, a Páscoa teve ali o acontecimento, né, da saída do Egito, mas depois, precisamos lembrar que essa Páscoa ela deveria ser repetida até que novas instruções fossem dadas, tá bom? E isso tinha uma razão de ser, porque ela remeteria essa comemoração, essa celebração da Páscoa todos os anos, ela tinha um motivo, era remeter as pessoas
àquela primeira Páscoa, a libertação do Egito, tá bom? Porém, há um terceiro significado que talvez não tivesse muito claro para os israelitas naquele momento, mas nós sabemos hoje desse terceiro significado. Ele tinha o sentido no ato, né? Então, o primeiro significado, o ato, ali quando eles celebraram a primeira Páscoa, que foi o dia da libertação. O ato repetido, que levaria a lembrar do que aconteceu no dia da libertação. Mas aquele ritual ali, aquele sacramento, ele tinha um outro objetivo, que era remeter para o futuro. Então, ele tinha uma função no presente, no momento que eles celebraram a primeira Páscoa. Ele tinha uma função de relembrar o que aconteceu, remeter ao passado, a primeira Páscoa, mas tinha a função de remeter a uma Páscoa futura. Então, 3 tempos são utilizados ali na Páscoa. O ato em si, o presente, a repetição do ato, relembrando aquilo que aconteceu, mas tanto o ato presente, o inicial, o primeiro, quanto os futuros, os que vieram em seguida, tinha a função de remeter ao terceiro ato, que era a crucificação do Agnus Dei, tá? O Cordeiro de Deus. A palavra Agnus Dei é uma palavra latina, tá? Que significa, em latim, significa Cordeiro de Deus, tá bom? Agnus, Cordeiro, Dei é Deus, tá bom? Pois assim como o Cordeiro Pascal morreu no lugar dos primogênitos israelitas, nosso Senhor morreu em nosso lugar. Irmãos, o que Deus falou para Moisés? À meia-noite eu enviarei o meu anjo e ele matará os primogênitos, os primeiros filhos de todo o Egito. Quando o anjo passar por uma casa e ver o sangue no umbral da porta, ele não vai matar ninguém ali. Aquele cordeiro, então, ele morreu no lugar dos primogênitos de Israel, dos israelitas, daqueles que obedeceram a ordenança de passar o cordeiro. Se algum egípcio fez isso, ele foi salvo também, né? A gente não sabe se alguém fez. O que nós sabemos é que muitos dos povos que não eram israelitas também fugiram naquela noite. Tá? É aquilo que depois você vai encontrar na Bíblia, o termo populacho, né? É o povo não israelita que fugiu também, ou que saiu junto, aproveitou ali a brecha e fugiu. Se esse pessoal ali do populacho também obedeceu a ordenança, a gente não sabe, tá bom? Mas pode ser que tenha acontecido, tá? Teve a Record, alguns anos atrás, mas ela repete de vez em quando, de tempo em tempo, ela fez uma série, a novela, né, dos 10 Mandamentos, e ela chegou até sair um filme. E aí tem ali alguns casos ali que eles passaram, né, o sangue no umbral da porta. Pode ser que tenha acontecido, a gente não sabe, tá bom? Ali é uma obra de ficção, vocês entendem isso, né? Tem a sua importância, mas é uma obra de ficção. A gente não pode perder isso em mente, tá bom? Então, da mesma forma que o Cordeiro Pascal morreu no lugar dos primogênitos, Jesus morreu no lugar de todos nós, dos eleitos de Deus, tá? Daqueles a quem Deus quis salvar, tá? Vamos seguindo aqui. A instituição da ceia. Na época de Jesus, a Páscoa era comemorada com o sacrifício do cordeiro, com pães asmos, tá? Então, assim, além do cordeiro, tinha outros elementos. O cordeiro era o elemento principal, tá bom? Então, a Páscoa. Vamos pensar na Páscoa aqui. O elemento principal ali da Páscoa, daquele jantar, era o cordeiro, tá? Era a ovelha, que seria sacrificada. Mas haviam outras coisas que deveriam ser comidas, tá? Durante a Páscoa, ou na Páscoa, na celebração da Páscoa. E todas elas tinham um significado, tá certo? Então vamos lá. Uma delas eram pães asmos, tá? Ou seja, pães sem fermento. Então, eles tinham todo um ritual para isso. Na verdade, para que não houvesse risco de alguém colocar fermento no pão. Eu sei que a gente fala de fermento,
para quem utiliza o fermento, aquele fermento de bicarbonato, né? Talvez não entenda bem para fazer bolo e tudo mais, talvez não tenha bem uma visão do que é o fermento. Mas esse fermento aí, os primeiros fermentos, eles eram partes de outros pães, tá? Que iam envelhecendo, tá? Iam apodrecendo. Então, eles eram colocados esse fermento ali no meio da massa, e aí você fechava a massa, amassava ali e deixava ele acontecer ali a decomposição daquele fermento, e ele ia contaminando a massa, mas aí a contaminação não é contaminação no sentido de trazer doenças, tá bom? É no sentido de macular aquela massa original. Ia contaminando a massa e ia fazendo ela crescer. Tá? Eu vi de uma história um tempo atrás de uma padaria, se eu não me engano, ela é francesa, tá? Que era uma padaria que tinha mais de 100 anos e eles ainda tinham a receita original do pão. Ou seja, eles mantinham o fermento há mais de 100 anos. Tá? Como que eles faziam isso? É lógico que, muito provavelmente, eles misturavam a massa, retiravam um pedaço daquilo ali e aquilo ia se preservando pelas gerações. Tá? Então, o fermento ele simboliza a contaminação. A Bíblia, quando ela fala de fermento, no Antigo Testamento, sempre tem um sentido pejorativo, tá? No Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nem sempre. Às vezes, o fermento ele tem um sentido pejorativo, de algo ruim. Lembra quando Jesus fala para os discípulos, cuidado para não se contaminar com o fermento dos fariseus? Até os discípulos entenderam que Jesus estava falando para eles disso, porque eles tinham esquecido de comprar pão. Os discípulos, eles eram meio que nem a gente, né? Meio simplórios. Então, e aí não era disso, Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Tá? Então, aí, no caso, o sentido é pejorativo, o sentido é ruim. Mas, às vezes, Jesus fala que o reino dos céus é como uma mulher que pega uma massa de pão e ela coloca o levedo até que tudo fique levedado. Por quê? Porque o fermento ele fica escondido ali e ele vai crescendo escondido. Então, o reino dos céus, o evangelho é um negócio que vai crescendo escondido, mas ele vai contaminando, né? Ele vai se espalhando e quando você vê, ele cresceu. Né? O evangelho é assim, né? Principalmente, se vocês acompanharam a aula da semana passada, não foi a aula aqui na sala de catecúmenos, vocês lembram? Foi a aula do DIP, né? Sobre missões. No mundo afora aí, em muitos lugares do mundo, principalmente no Oriente, não só no Oriente, mas principalmente lá, o evangelho é proibido. E ele cresce como? Escondido. Tá? Ele cresce nos subterrâneos, as pessoas falam do evangelho meio que não podem fazer profissão pública do evangelho. Né? A gente não entende bem porque nós temos toda a nossa liberdade, está começando a ser tolhida, mas por enquanto ainda nós temos essa liberdade, mas em muitos lugares do mundo o crescimento é escondido. E quando as pessoas veem o evangelho já cresceu e ele tomou corpo e ele se tornou uma coisa grandiosa. Bom, se você não só para você ter uma ideia, o evangelho chegou até nós. Nós somos os confins do mundo. Né? Lembra a grande comissão? Né, a missão que Jesus deu para todos os seus discípulos, ide por todo mundo, né, ou indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, né, ide por Jerusalém, primeiro em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha no globo, onde que está Israel, Jerusalém, e onde nós estamos? Nós estamos do outro lado do mundo. O evangelho chegou aos confins da terra. Nós somos os confins da terra, em relação a Israel, tá? Então, o Pães Asmos, ele nem sempre tem uma visão pejorativa. Mas ali no Antigo Testamento, ele tinha essa condição pejorativa, era ruim, era sinal de algo ruim, tá?
Então, eles deveriam retirar todo o fermento da casa e tinham que jogar fora todo o fermento e utilizar pão sem fermento. Tinha outros elementos também, tá? Uma taça de água salgada, que era para lembrar as lágrimas que foram derramadas no Egito e também se lembrar do Mar Vermelho, que foi aberto para que o povo passasse, tá bom? As ervas amargas era para lembrar, eles tinham que comer com erva amarga. Então, assim, não era um jantar muito saboroso, tá? Ele tinha ali uns elementos ali que eram ruins. Mas era porque ele tinha todo um propósito de ser. As ervas amargas era para que eles se lembrassem da amargura que eles passaram no Egito. Olha, a Páscoa, toda a celebração da Páscoa, ela tinha todos os elementos, eles tinham uma função, que era remeter o povo àquilo que eles passaram no Egito, tá? Uma massa feita de maçã, romã, tâmara e nozes, chamada corochete, né? Ou carochete, melhor dizendo. Tá? Então, essa massa aí, feita de maçã, era algo mais docinho, tá? E 4 copos de vinho. Tá? O vinho, deixa eu só relembrar aqui qual que era a função dele. A massa de maçã aí era lembrar dos tijolos, tá? Que foram feitos. Deixa eu lembrar aqui qual é a função do vinho. Das 4 promessas registradas em Êxodo 6, de 6 a 7, né? Quais são essas promessas? Eu sou o Senhor que vos tirei da terra, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Tá? Então, essas são as promessas que são lembradas aí com a taça de vinho. Você vai ver aí, irmãos, que na época de Jesus, eles já celebravam a Páscoa um pouquinho diferente das recomendações originais lá que Deus deu para Moisés, tá? Alguns elementos aí foram introduzidos novos. Se você for ler a recomendação que Deus deu, ou a ordem que Deus deu a Moisés, tinha os elementos lá que eram obrigatórios, tá? O pães asmos, o cordeiro, as ervas amargosas, tá? Agora, a taça salgada, a massa e o copo de vinho, eles eram posteriores, tá bom? Foram sendo introduzidos. Aí também não quer dizer que eram proibidos, tá bom? Eles só não estavam ali na orientação original. Tá? Aquilo não podia faltar. Que fosse colocado a mais, desde que não retirasse os elementos originais, eles não eram proibidos, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui com... Tá dando para compreender aí? Vocês estão conseguindo... Vocês estão me acompanhando? Estão perdidos? Não sabem mais onde eu tô? Não sabem o que é Páscoa mais? Não sabem o que é ceia? Esse cara não pode falar, pelo amor de Deus. Vai entender, sim. Tá dando? Então, beleza. Tá. Então, tranquilo. Diogo. Oi. Diogo. Pode falar, Tarcísio. Aproveitando a trégua aí, eu vou ter que me ausentar, como eu disse no começo, né? Uhum. Eu consegui aqui anotar os nomes dos irmãos que na classe catecúmena estão presentes. É o Paulo Henrique, Cláudio Leopoldo, a Lívia, o Danilo Fusaro, o Guilherme Batista, a Luísa, o João Vitor, a Carolina, Maria Gorete, o Danilo Dávila e a Daniele. Eu aproveito para perguntar para a Daniele se o Saulo também está presente. Se ela puder responder. Bom dia, irmão. A gente está presente, sim. Está ouvindo aqui. Que bom. A gente entrou um pouquinho atrasado, mas a gente está aqui. Eu consegui. Eu anotei a Daniele e vou anotar seu nome também. Muito obrigado. Obrigado, Diogo, aí pela aula. Deus abençoe. Felizmente tenho que me ausentar. E à noite estarei na igreja. Quem puder levar as questões já respondidas, seria muito bom. Deus abençoe a todos. Obrigado, Tarcísio. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, então aqui,
É importante salientar, aqui, ó, aqui o azulzinho aqui agora, tá? Vamos lá. O slide é o mesmo, mas acrescentou aí um ponto aí, tá? É importante salientar o caráter didático desse sacramento, desses sacramentos, tá? Deus queria que as pessoas se lembrassem das coisas que ele fez em favor do seu povo. Por isso, por esse motivo, a história de salvação, e aqui vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, deveria ser, olha como que Deus quer que isso seja lembrado, que isso seja perpetuado. O plano de salvação, de libertação, de salvação lá do povo da servidão do Egito e da nossa salvação da servidão do pecado. Tanto essas duas histórias, elas deveriam ser lembradas e recontadas sempre. Essas são as boas notícias. Isso é o evangelho, né? Vem de evangelium, né? Eu é a palavra grega para bom, tá? Boas notícias, tá bom? Boas notícias. Então, isso deveria ser lembrado. Então, o que Deus fez? Para que isso entrasse na cabeça das pessoas. Deus, como grande professor que é, o maior de todos, o melhor de todos, ele utilizou vários recursos didáticos para que nós nos lembrássemos. Olha só, primeira coisa, essa história deveria ser contada. Aí você utiliza a voz e a audição, tá? Então ela deveria ser contada às novas gerações, tá? Tanto lá no Antigo Testamento, os pais deveriam contar andando pelo caminho. Lembra? Nós falamos disso na aula do batismo. Né? Andando pelo caminho, sentado à mesa, o tempo todo essa história deveria ser contada. Eles deveriam anotar no braço, anotar na testa. Tá? Até hoje o israelita, não sei se vocês já viram, eles têm alguns judeus, eles usam uma caixinha, né? Uma caixinha de couro na testa. O que tem ali? Vocês já viram? É uma pergunta retórica, tá bom? Não precisa responder. Ali tem, se você abri-la, ela tem ali um textozinho das promessas ali, ou da ordenança, das coisas que Deus fez, da lei ali, uns trechos da lei ali para o povo. Então, eles levaram a sério esse negócio de carregar anotado na testa, tá? Então, ela deveria ser contada. Da mesma forma, nós fazemos, né? Lembra? Fazer isso em memória de mim, né? Até que eu venha, até que Jesus venha. Então, nós devemos fazer isso por todos, e temos feito isso desde que Jesus morreu e ressuscitou até os dias de hoje. Nós, todos os meses, se você já foi numa igreja evangélica, você viu, ou se você já deve ter visto isso, né? Eu estou falando isso porque esse vídeo vai para a internet, tá? Então vocês já devem ter visto, todos que estão na sala certamente viram, mas vai que alguém que está vendo o vídeo pela internet e nunca foi numa igreja evangélica, mas deve ter ido numa igreja católica e sabe como que funciona, tá? Então ali eles celebram a ceia ou a Eucaristia para se lembrar do sacrifício de Cristo, tá bom? Então, essa história deveria ser contada às novas gerações, mas Deus acrescenta o memorial que era visto. Então, além da audição, tá? Você via, tá? Porque você via a Páscoa, você via lá os elementos, né? O cordeiro, o pão asmo, você via. Então, aí nós vemos o pão, nós vemos a celebração, o pastor lá, né? O pão sendo partido, né, o pão já partido, a ceia o vinho sendo distribuído. Então, olha, nós temos aí já dois sentidos sendo utilizados, a audição e a visão, tá? Depois, além disso, você toca, tá? No Antigo Testamento, eles tocavam ali no cordeiro, eles pegavam, apalpavam, tá? Olha quanta coisa, quantos sentidos sendo utilizados aí. 3 nós já vimos, né? O tato, nós comemos o pão, nós pegamos o pão na mão, nós tocamos o vinho, e quando a gente toca, a gente não tem o tato só na palma da mão, né? Nós temos o tato em qualquer parte do nosso corpo, né? Na língua, inclusive, tá? E nós experimentamos com o paladar, ou seja, nós temos aí 4 sentidos sendo utilizados, tá bom?
e o elemento da repetição, para que todos esses elementos são evocados novamente, esporadicamente, repetitivamente, tá? No caso das igrejas evangélicas, acontece normalmente, pode ser que uma ou outra aí faça mais que isso, eu já vi falar de igrejas que fazem 2 vezes por semana, mas não tem uma periodização, tá? Para que isso aconteça. Existe até algumas igrejas que fazem uma vez por ano só, né? Eu acho que o período é muito longo. Eu acho que aí ela perde um pouco a finalidade, tá? A igreja cristã originalmente fazia isso sempre no domingo, todo domingo, tá bom? A gente não faz todo domingo porque por questões primeiro que não era obrigatório ser todo domingo, tá? Era uma prática deles. E outro porque não dá, né? Não dá para ficar fazendo isso todo domingo, tá bom? Então nós fazemos uma vez, normalmente uma vez por mês ou 2 vezes por mês, mas nós fazemos, tá? Então o elemento aí da repetição, todo mês a história é recontada, tá? Ouvimos e falamos, tocamos nela, né? Experimentamos ela e repetimos e se repete. Então, os sentidos evocados ali no memorial, no sacramento, eles são feitos de tal forma que essa informação entre em contato conosco de diversos modos, tá? Tranquilo até aí? Vamos lá. A instituição da ceia. Então, nós falamos do sacramento da Páscoa. Vamos entrar aqui no sacramento da ceia, tá? Então, substituindo, agora nós não temos mais a Páscoa, nós teremos a ceia. Como que aconteceu? Tá bom? Vamos lá. Na noite que foi traído, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, tá? Ou a Santa Ceia. Então, veja só, lembra que eu já comentei com vocês inúmeras vezes que Jesus ele viveu no período de transição, tá? Transição entre a antiga e a nova aliança, o Antigo e o Novo Testamento. Então, Jesus, ele participa de muitos elementos ou rituais da antiga aliança, mas ele institui a nova aliança ali, tá? Inclusive durante a ceia ele fala, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, tá? Então a nova aliança no meu sangue, a aliança ali pode ser, testamento pode ser substituído por aliança, a nova aliança no meu sangue, tá? Então é a nova aliança sendo instituída. Então, como Jesus viveu no período de transição, então ele tem elementos ali, tanto os discípulos, né, que serão apóstolos depois, Jesus também, eles participam de elementos do Antigo Testamento e elementos próprios do Novo Testamento, porque é o período da transição, tá? Bom, na noite que Jesus foi traído, ele comeu a Páscoa e ele, depois de ter comido a Páscoa, ele instituiu a ceia. Então, ele participou da última Páscoa e ele instituiu a primeira ceia. Tem muita gente que fala, eu já vi falando, eu comentei isso com vocês já, na última ceia. Irmãos, a última ceia ainda não aconteceu. A última ceia ainda vai acontecer. Jesus falou que ele comeria de novo conosco em Nova Céus e Nova Terra. Com ele, nós comeremos talvez a última, ou talvez, sei lá, talvez no Novo Céus e Nova Terra, isso também se repita, não sei. Aí a gente já está entrando em especulação. O que nós sabemos é que a última, ou pelo menos uma delas, nós comeremos com Cristo. Então, aquela que Jesus celebrou não foi a última ceia, foi a primeira ceia. Foi a última Páscoa, tá? É lógico que os judeus não concordam com isso. Os judeus não são cristãos, tá? Inclusive, se eles não se converterem, eles não são salvos, tá? Judeu não é salvo. Deus não faz vista grossa, é judeu, tem uma aliança com Abraão, vou salvá-los. Não, Paulo trata muito disso, com bastante calma, com bastante cuidado, para que não reste dúvida. Ele trata disso no livro de Romanos,
né, o pastor da nossa igreja, o pastor Mauro, ele tem feito uma série em Romanos, ele está repetindo a série agora, né? Mas leia lá que você vai ver bem isso daí, tá bom? Não tem esse negócio, não. Ou eles se convertem, ou eles estão perdidos, tá? Não pense que judeu é mais pertinho de Deus, não. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Bem, vamos lá. Então, na última Páscoa, que Jesus celebrou lá no cenáculo, tal, ali naquele dia, naquela mesma noite, naquela madrugada, Jesus instituiu a ceia do Senhor, né? Ou a Santa Ceia, tá bom? Substituiu os muitos elementos que havia na Páscoa, né? O cordeiro foi substituído, porque ele era o cordeiro, né? O cordeiro que era lembra que nós já comentamos a respeito do tipo, né? Tipologia bíblica, tipo. Então, o cordeiro era o tipo e Jesus é o antitipo. É em Jesus que o tipo se completa, né? Ele se cumpre em Cristo. Então, uma vez que o cordeiro verdadeiro agora seria entregue, você não precisava mais do cordeiro substituto, tá? Porque o verdadeiro foi entregue, tá? Os cordeiros não precisariam mais ser mortos, não por isso, tá? Pelo menos não por isso. Você pode matar para comer, mas não ou por outras necessidades, mas não por causa do pecado, né? Da substituição do pecado, porque o cordeiro verdadeiro seria agora entregue, tá? A erva amarga não precisaria mais dela, tá bom? A massa lá que simbolizava que simbolizava o tijolo lá, não precisaria mais dela, a massinha de maçã lá, romã e tal. As 4 taças de vinho para simbolizar as 4 promessas, não precisaria mais dela. Seria utilizado vinho, sim, mas agora tem uma outra finalidade. O pão lá que era asmo, ele agora teria uma outra finalidade e também agora não há nenhuma ordenança para que o pão seja asmo. Tem gente que pensa assim, ó, se o pão não for asmo, a ceia não vale. Irmãos, Jesus não falou que o pão tinha que ser asmo, tá? Só disse que era pão e vinho, tá bom? Vamos lá. Então, Jesus substituiu os muitos elementos que havia na Páscoa para apenas 2, o pão e o vinho, que simbolizam, respectivamente, não estou falando mais dos elementos da Páscoa, tá? Estou falando dos elementos aqui da ceia, pão e vinho, os dois, tá? Simbolizam, respectivamente, o corpo, né? O pão simboliza, então, o corpo, que foi rasgado pelos açoites. Lembra que a gente come o pão despedaçado? Porque o corpo de Cristo, a carne de Cristo foi despedaçada pelo chicote, pelos açoites, tá bom? E o sangue, né? O vinho simboliza o sangue que foi derramado, o sangue de Cristo que foi derramado por nós, tá bom? Então, os dois elementos têm agora a finalidade de representar Jesus, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, tá bom? Desde então, nós, cristãos, celebramos o sacramento da ceia. A Páscoa apontava para o Cordeiro verdadeiro que viria. O Cordeiro já veio. Portanto, não comemoramos a Páscoa. Então, ainda tem... Eu falo de elemento, até pensando numa brincadeirinha aqui agora, né? Quando a gente fala de elemento da Páscoa, né? O que deve ser comido na Páscoa, o que vem à mente? Ovo de chocolate, mas não tem nada de chocolate lá, tá? Até redundância falar, né? Vocês já sabem, pode até ser bobagem, mas o coelho, ele não bota ovo, tá? O coelho é um mamífero, ele não... Tem alguns mamíferos que botam ovo, o ornitorrinco que o dinga, mas não é o caso do coelho. Nosso amigo coelho não faz isso, tá? E, na verdade, o coelho está mais ligado à fertilidade, porque ele é um animal que reproduz muito rápido, tá? E está mais ligado aos cultos de fertilidade das religiões místicas, não místico agora no sentido misterioso que nós falamos, mas místico no sentido de bruxaria mesmo, da Europa, tá? Da Europa, não tem nada a ver com o cristianismo. Aí
É aquela questão que nós já vimos em outras aulas, da união de elementos cristãos com elementos do paganismo, tá? Muito comum após a igreja ter se tornado religião oficial lá no Império Romano pelo Teodósio, tá? Foi o imperador Teodósio, já falei disso para vocês, né? Que tornou o cristianismo religião oficial. O Constantino, que é o acusado aí por ser o pai da criança, na verdade ele só tornou o cristianismo uma religião aceitável. Ele tornou ela uma religião permitida. Foi o Teodósio, aí 3 ou 4 gerações depois do Constantino, que tornou o cristianismo obrigatório. E aí muita gente que tinha religiões diferentes do cristianismo acabaram assimilando o cristianismo, mas sem abandonar suas crenças. E aí surge todo tipo de coisas estranhas misturadas ao evangelho, tá? Mas, enfim, o cordeiro simbolizava o cordeiro verdadeiro, né? Lá na Páscoa, simbolizava o cordeiro verdadeiro que viria. O cordeiro já veio, Jesus é o cordeiro, tá? Então ele já veio. Então não precisa mais você matar o cordeiro já veio, ele já morreu de uma vez por todas. Portanto, não comemoramos a Páscoa. Então, lá na época de abril, lá, não é o segundo domingo de abril, não, quando dá lá a quarentena do carnaval, e as pessoas comemoram a Páscoa, nós não devemos comemorar a Páscoa. O que nós comemoramos é a ressurreição, tá? Ressurreição de Jesus. Nós já celebramos a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, todos os meses. Então, nós já lembramos, tá? Daquilo que Cristo fez por nós todos os meses. Não é uma vez por ano só. É todos os meses nós nos lembramos. Lembra que Jesus disse, todas as vezes que vos unimos, vos unir-vos em memória de mim. Toda vez que vocês aí se unirem em memória de mim, coma do pão e beba do cálice. Então, não é para ser uma vez só por ano, tá? É toda vez que vocês se unirem em memória de mim, tá bom? Seguindo aqui. A Santa Ceia, ela aponta para 3 coisas. Qual é a importância desse memorial, irmãos? A Santa Ceia. Ela aponta para 3 coisas. Primeiro, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, morrendo em nosso lugar. Então, a primeira coisa, quando nós celebramos a ceia, eu já vi uns hereges por aí, falando assim, não, nós não devemos celebrar a ceia. Parece que não, mas tem herege para tudo, tá? Porque a ceia é em memória. Então, quando a gente faz um negócio em memória, significa que Jesus estaria morto ainda. E como Jesus ressuscitou, não precisaria mais celebrar a ceia. Irmãos, o em memória de Cristo aí não tem nada a ver com in memoriam, que é o termo latim que nós utilizamos lembrando de alguém que morreu. Não é isso, tá? Essa é uma questão de semântica, né? Então, cuidado aí. O em memória é lembrando-se do que Cristo fez por nós, da morte dele por nós, tá bom? Em memória que, por causa da morte de Cristo, nós podemos viver. Na morte dele, nós morremos. Bom, Paulo trata disso em Gálatas, em Colossenses, tá? Em Efésios. Paulo trata disso em Filipenses. Lembra? Filipenses 1:21, porque o viver para mim é Cristo. Tá? Então, a vida minha é Cristo. Gálatas 2:20. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Colossenses 3, né? Se vós já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, porque vós morrestes e a vossa vida está guardada em Cristo com Deus, tá? Então, nós estamos unidos na morte de Cristo. Então, a ceia nos remete primeiramente àquilo que Cristo fez por nós, tá? Segundo ponto aí, o que a ceia nos remete, o que ela nos lembra, o que ela nos traz à memória, tá? Aquilo que Cristo faz por nós, estando conosco todos os dias até a consumação do século, louco, do século. Lembra-se, promessa de Cristo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Então, quando nós celebramos a ceia, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós nos lembramos
que Jesus está conosco. Então, ela nos remete àquilo que Jesus já fez, ela nos remete com aquilo que Jesus faz, estando conosco até o fim, todos os dias da nossa vida, tá? Então, isso nós vamos tratar um pouco mais na próxima aula, na aula da semana que vem, tá? O que a ceia é, tá? Se ela é só um memorial, aí nós vamos ver algumas visões equivocadas e uma visão que a gente considera mais correta, tá? Da presença de Cristo na ceia. Mas ela nos lembra que Jesus está conosco, tá? Inclusive nós participamos do pão, porque nós somos um só corpo, é por isso que ela é a mesa da comunhão. Você não deve comer ela sozinha. Você não pode estar... Eu vi aí muita gente fazendo isso, moço. Que coisa meio louca, né? Vocês vão saber do que eu estou falando. Com o advento da pandemia, muita gente começou a assistir cultos em casa. Nós também. Inicialmente não podíamos assistir culto na igreja e muita gente começou a assistir em casa o culto. E aí o que acontecia? No dia da ceia, o pastor lá, seja ele quem fosse, né? O nosso pastor não fez isso, nossa igreja não fez isso, mas teve igreja que fez. Ele pegava o pão, partia lá no vídeo e falava, parta aí na sua casa. Aí você partia o pão em casa. Agora coma, aí você comia. Agora o vinho, aí eu tomava, aí você tomava em casa. Irmãos, é a mesa da comunhão, é para você estar junto. Tá? Comer sozinho em casa perdeu a finalidade do negócio. Tá bom? Nós somos um só corpo, tá? Celebrando a ceia do Senhor. Então, faz parte da finalidade você fazer em conjunto, tá? Por isso é chamada de mesa da comunhão, tá bom? Como que você tem comunhão sozinho? Tá? É aquela história. Irmãos, não tem como você ser crente sozinho. Você precisa de pessoas para estar com você. Nós somos seres que se relacionam, tá? Relacionais. Relacionamos uns com os outros, nós temos amizades, nós conversamos, eu tenho amigos, uns têm mais, outros têm menos, mas a gente tem amigo, nós temos pessoas que nós interagimos no trabalho, na escola, enfim, na faculdade, vizinho, nós nos relacionamos, nós somos pessoas relacionais, e a igreja é um local onde nós estamos unidos. Lembrete de Hebreus, né? Não deixe de congregar como é costume de alguns, porque isso esfria você, tá? Esse é um problema da quarentena. Muita gente parou de ir para a igreja e agora não quer voltar mais. Está com preguiça, é preguiça. Tem gente que está com medo, a gente entende, mas tem gente que não tem perigo nenhum, mas está com preguiça de voltar para a igreja. Por quê? Porque desacostumou a fazer. Lembra, pessoal? Você se acostuma com aquilo que é mais fácil, tá bom? A gente costuma com aquilo que é mais fácil. Então, aí está na hora de você repensar aí algumas coisas. A mesa da comunhão, então, voltando para a ceia aqui, a mesa da comunhão lembra aquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus está fazendo, estando conosco, morreu por nós, está conosco, e ela nos lembra, nos remete ao futuro. Da mesma forma que a Páscoa, lembra? Que eu comentei com vocês agora há pouco, ela tinha uma função na hora que ela aconteceu, ela tinha uma função quando ela era repetida, que era relembrar aquilo que aconteceu, mas ela também apontava para aquilo que aconteceria quando o Cordeiro verdadeiro viesse, o Cordeiro perfeito, tá? Que era Jesus. Bem, a ceia nos remete àquilo que Jesus fez por nós no passado, no ato da sua morte, nos lembra que Jesus está conosco todos os dias, até o fim, tá? Você deve celebrar sempre. E ela nos lembra de algo que acontecerá, porque ele fala, até que eu venha. Então, nós devemos nos lembrar que a ceia nos remete a algo que acontecerá, porque toda vez que nós lembramos da ceia, nós lemos o texto que diz, coma deste pão e beba desse cálice até que eu venha. Então, isso significa que ele virá, tá? Nos aponta porque ele não nos deixou aqui nesse mundo órfão. Primeiro, ele nos deixou o Espírito Santo. E segundo, ele virá nos buscar. É promessa dele. E nós recordamos disso através de muitas formas. E uma delas é através da ceia do Senhor. Quando, olha só, aquilo que nosso Senhor fará por nós, vindo nos buscar, para estarmos juntos com ele para sempre, uma vez que devemos fazer isso até que ele venha.
tá? Então, nós estaremos sempre com ele, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A ceia nos remete a isso, tá? Irmãos, esse foi o nosso último slide. Acabamos até um pouquinho mais cedo, né? Porque hoje eu aprendi como que faz para iniciar a sala sozinho. Demorou, mas eu aprendi, tá? Tá vendo que o nosso vídeo não caiu? E aí eu livrei o pastor de ter que terminar correndo a devocional dele, abrir correndo a nossa sala, porque eu aprendi que como é que faz para intercalar a nossa conta, porque eu estou junto com ele na conta. E aprendi a intercalar a conta com ele. Então nós terminamos um pouquinho mais cedo. Alguma pergunta, irmãos? Deu para entender? Vou terminar aqui interromper aqui o compartilhamento para eu ver vocês. Conseguiram entender? Sim, foi muito bom, Diogo. Deu para entender a questão da ceia, por que nós celebramos a ceia, como ela substitui o sacramento da Páscoa, né? Conseguiram entender? Ficou claro? Alguma dúvida? Sim. Sim? Sim, Não, alguma nenhuma. dúvida ou sim ficou claro? Sim, ficou claro. Ah, que bom. Deus abençoe. Irmão, se tiver alguma dúvida, você tem vergonha de falar, não tenha, tá? Porque dúvidas são importantes. Eu vejo ali, às vezes, no seminário, que às vezes a gente fica com vergonha de fazer perguntas ali, porque fica com medo do colega tirar sarro da gente. E ali no seminário é complicado mesmo o negócio. A gente tem um negócio que nós criamos, que é o prêmio Andorinha. O aluno que pisa na bola, ele ganha o prêmio Andorinha. Eu já ganhei 2 vezes. Mas não foi porque eu pisei na bola, não. Foi porque eu fui explicar um negócio lá durante a aula, fui fazer um comentário e acabei sem querer desmerecendo o professor. Aí eu ganhei o prêmio Andorinha por ter dado uma bola fora dessa. Entendeu? Acabei Bom, eu não tenho pergunta, mas eu tenho uma confissão. Confesse. Eu participei da ceia sozinho em casa, sabe? Vi no YouTube. Que Deus tenha misericórdia da própria alma do Pai. Deus perdoe, irmão. Tá em pandemia. Custa nada, o né? O pastor tá realizando a Santa Ceia, eu vou fazer, vou participar, ué. Custa nada. Olha, a Bíblia fala... Agora, como você falou, tem que ser em união, vou participar em união. Isso. Faça assim, ó. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse e deixa o seu pecado. Como diz Jesus para a mulher lá, vai, não peques mais. Então, mas é assim, Amém. não é viu, Paulo? Agora falando sério, não é um pecado grave, mas ele não tem a finalidade, né? Que é a ceia, que é estar em comunhão, tá bom? Tá bom. Irmãos, mais algum comentário aí que vocês queiram fazer? Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver se é comigo. Não é. Tá. Então, beleza, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo para vocês. Espero que tenha ficado claro aí, ajudado a compreender um pouco mais a respeito da ceia do Senhor. Domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos mais uma vez aqui unidos de forma virtual, né? Mas para ver a segunda parte dessa aula. Estamos nas etapas finais, tá bom? Não perca as aulas. Se você perdeu as aulas, eu coloco essas aulas no YouTube. Então assista a aula lá, né? Não é o ideal, mas é o que dá para hoje, tá? O que nós temos para hoje. E fique na paz, um ótimo domingo para você. Eu vou pedir para alguém orar por nós. Tem algum voluntário aí para orar? Nunca tem voluntário, né? Vou pedir para... Deixa eu ver aqui alguém. Ô, Cláudio. Diogo, hoje... Opa, apareceu um voluntário. Hoje por conta do que aconteceu da última vez, eu me voluntario aqui. Então nós temos um voluntário. João, você ora por nós então? Sim, sim. Obrigado. Pode orar. Deus abençoe. Amém. Pai Santo, na sua presença nós continuamos em nome do teu Filho. Agradecemos o Senhor por essa aula,
por meio da qual o Senhor pôde nos ensinar um pouco mais sobre esse maravilhoso sacramento que o Senhor nos deu. Agradecemos o Senhor pela vida do Diogo, pela sabedoria que o Senhor tem concedido a ele para nos ensinar, por nossa comunhão como irmãos. E agradecemos também, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dará de estarmos hoje à noite juntos em comunhão uns com os outros, Pai. Peço a Ti que abençoe o nosso final de semana, abençoe o dia do Senhor para cada um de nós, nos santifique a imagem do Seu Filho, nos oriente cada dia mais aos Teus pés, nos dando sabedoria, nos levando ao arrependimento e nos enchendo de conhecimento para que possamos honrar o Senhor da maneira que convém. É em nome do Teu Filho que eu oro e peço que o Senhor continue conosco. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Nós estamos com 15 alunos na sala, então um abraço aí para Sandra Sá, que é minha mãe. Deus abençoe. O Danilo Fujarro, o jogador de basquete. O Danilo, jogador de basquete. O Danilo, uma hora eu aprendo a falar seu nome. Fusaro. É o Danilo Fusaro, Deus abençoe. Ao Paulo Sá, que é meu pai, Deus abençoe, pai. Obrigado pela participação. A Guinólia, a Luísa, o Paulo Henrique, o Cláudio, a Renata, o Edenil, o João Vitor, né, a Daniele e o Saulo, a Gorete, o Danilo Dávila, a Andréia, e eu sei que a Andréia tá, o Edenil, tá, a Ana, tá? Eu não sei se a mais velha, fugiu o nome agora, André, me perdoa, tá? É a Helena. Se a Helena está presente aí, mas se tiver um abraço também, tá? Eu deixei de falar alguém, a Renata, eu sei que está também, a Priscila, se tiver faltando alguém, me perdoa, não foi minha intenção deixar de falar seu nome, tá? A Helena, Diogo, ela voltou para a Palavra da Vida. A Helena? Voltou para o PV, Palavra da Vida. Ela está na Palavra da Vida. Então, manda um abraço para ela. Ela não está Isso. presente, mas manda um abraço para ela. Está tendo aula lá com o pessoal da Palavra da Vida. Então, eu não acho que eu não pulei ninguém. Se eu pulei, me perdoe, irmão. Não foi por maldade, não. Foi porque eu me confundi aqui. Mas eu acho que falei todos. Deus abençoe, um ótimo domingo. Abraço para todos. Estou encerrando a aula aqui, tá? Fiquem na paz. Amém. Tchau. Até mais.